Pessoal, tudo bem? O propósito do dia de hoje é fazermos 5 exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá? Bom, a seleção das questões são as questões 10 a 13, tá? Da página 81 e o exercício 20 da página 94. Então, nos exercícios de aprendizagem, o exercício 10 ao 13 e o exercício proposto aí, o exercício 20 da página 94. Então, eu gostaria que vocês agora tentassem fazer esses exercícios e, após a tentativa, aí sim, assistissem um vídeo. Caso queiram, vocês podem ir pausando slide por slide para ler o enunciado e tentar fazer a resolução das questões, tá? É importantíssimo que vocês não deixem de tentar fazer. Não assista primeiro a resolução, tá? Tente, erre, acerte, e com isso você vai construindo o seu conhecimento aí dentro desse tema. Bora lá? Bom, considerando que vocês já tentaram fazer as questões, vamos fazer. O produto da medida, então, produto, multiplicação da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 18 centímetros quadrados. Determina a área desse triângulo. Bom, eu vou ter como referência para todos os exercícios essa figura aqui, tá? Então, cateto, cateto, hipotenusa. Projeção, M é a projeção do cateto C, N é a projeção do cateto B, ambas projeções da hipotenusa. E H é a altura do triângulo relativo à hipotenusa, tá? Nesse caso, ele informou que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual a 18 centímetros quadrados. Determinar a área desse triângulo. Bom, eu posso determinar a área desse triângulo de algumas formas. Primeiro, posso dividir em dois triângulos, calcular a área de um triângulo e a área do outro, e somos os resultados. Porém, para fazer isso, eu precisaria conhecer a medida de B e H. Eu não conheço nenhuma das duas. Tá? Eu posso também calcular a medida, eu posso calcular também a área desse triângulo, multiplicando os lados do triângulo que formam ângulo de 90 graus. No caso, o produto dos catetos. E esse resultado dividir por 2, que seria a base vezes a altura dividido por 2. Mas eu não sei as medidas dos catetos. Eu posso até encontrar, mas eu vou optar pelo mais fácil. Qual é a fórmula que determina a área de qualquer triângulo? É a base vezes a altura sobre 2. Nesse caso, a base vai ser a hipotenusa e a altura vai ser o H. Então, A vezes H sobre 2. Mas o A vezes H já foi formado que é 18. Então, basta eu dividir 18 por 2. Consequentemente, a área será de 9 centímetros quadrados. Só lembrando que A vezes H, que é o produto da hipotenusa pela altura, é igual o produto dos catetos. Então, se eu quisesse calcular B vezes C, eu também conseguiria, tá? Da mesma forma, B vezes C sobre 2 daria a área desse triângulo. Mas não precisei fazer isso. Questão 11. Qual é a medida dos catetos de um triângulo retângulo ABC, sabendo que a altura relativa à hipotenusa divide-a em duas partes, cujas medidas são 3,6 e 6,4. Então, olha só, eu tenho um triângulo, o meu triângulo de referência, tá? Eu tenho a altura H e ela vai dividir a altura em dois segmentos de medidas, 3,6 e 6,4. Vou representar aqui, ó, meu M e meu N. Necessariamente não preciso usar essas letras, tá? Mas eu vou usar como referência. Bom, se eu sei quanto vale o M e sei quanto vale M, né? Que é BH vezes mais HC, eu consigo determinar a hipotenusa, que é 10. Ok? Bom, o que ele quer? Ele quer a medida dos catetos. Existe uma relação entre o cateto, a sua projeção, e a hipotenusa, que é o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, tá? Gosto de riscar aqui, ó. Esse é o quadrado, é igual a esse vezes esse. Feito isso, é só substituir os valores. C, eu não sei quem é, justamente o que eu quero calcular. O M é o 3,6 e o A é 10, tá? Eu só inverti a ordem aqui, em vez de ser 10 vezes 3,6, eu coloquei 3,6 vezes 10, mas a multiplicação ela é comutativa, né? Tem essa propriedade. 3,6 vezes 10 é 36, e aí eu vou extrair a raiz quadrada, né? C é igual a mais ou menos raiz de 36. Bom, a raiz de 36 é 6, então 6 seria igual a mais ou menos 6. Mas como a gente está trabalhando com exercícios de âmbito, né, dentro da geometria, a gente não vai trabalhar com medidas nem nula nem negativa. Então, isso é uma condição de existência aqui para segmentos, tá? Dentro da geometria euclidiana. Então, a gente vai ficar só com a resposta positiva. Tá? Como eu fiz muito Ctrl+C e Ctrl+V nesses desenvolvimentos aqui, eu acabei colocando sempre um mais ou menos, tá? Se vocês quiserem, vocês já poderiam partir para a resposta direto,
condicionados a essa questão da condição de existência. Bom, o que vai acontecer é que eu vou usar o mesmo artifício aqui, a mesma fórmula, né? A descrição da fórmula. O quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, tá? Então, vou ter b ao quadrado é igual a A vezes N, tá? Vou substituir os valores 6,4 e 10 no lugar de A e N, também estou trocando a ordem. Isso vai dar 64. Se b ao quadrado é igual a 64, b é igual a mais ou menos a raiz de 64, que é mais ou menos 8, ou seja, mais 8. Ok? Então, achei as medidas dos catetos. Questão 12. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 26 centímetros, os catetos 10 e 24. Calcule a razão entre a projeção do menor cateto e a projeção do maior cateto. Tá? Então, vamos lá. Nesse desenho aqui, eu já coloquei as medidas. Eu tenho um cateto que mede 10, outro 24, tá? Aqui e aqui. E a hipotenusa que mede 26. O menor cateto é 10, então eu quero calcular M sobre N. Então, eu vou em busca desses valores, tá? Bom, riscando aqui, eu tenho C ao quadrado é igual a M vezes A, ou A vezes M, tá? Substituindo os valores aqui no lugar do C, eu vou colocar 10, no lugar do M, eu vou deixar M, e no lugar do A, eu vou colocar 26. Então, ficou 10 ao quadrado, que é 100, o 26 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, M é igual a 100 26 avos, simplificando por 2, 50 13 avos. Esse é o valor de M, tá? Agora, eu vou calcular o valor de N. Esse é a menor projeção. A fórmula vai ser a mesma, o quadrado da hipotenusa é o produto o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, substituindo os valores, no lugar de B é 24, que é o cateto, no lugar de A é 26, e aqui N é a minha incógnita aqui. 24 ao quadrado aqui é 76, o 26 está multiplicando, passa para lá dividindo, simplificando por 2, eu vou ter 288 sobre 13. Eu quero a razão entre M e N, a razão entre M e N será a razão entre 50 13avos sobre 288 13avos, tá? Numa divisão entre frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou cortar o 13 com o 13 aqui, vai ficar 1 e vai ficar 1. Vou simplificar por 2 aqui e aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 144. Aí eu vou só reescrever aqui, e aí fica 25 vezes 1 dividido por 1 vezes 44. 144, a resposta vai ser essa, tá? Não precisa dividir. A não ser que na questão fosse de múltipla escolha e tivesse a resposta decimal, tá? O que normalmente não acontece. Questão 13. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 3 centímetros e a projeção sobre a hipotenusa tem 1,8. Determina a medida do outro cateto. Então, eu conheço um cateto e a sua projeção. Eu vou começar, e eu preciso calcular a medida desse cateto aqui, ó. Eu vou começar determinando a medida de A, tá? Bom, porque eu não tenho nenhuma fórmula que relaciona aqui com B. Professor, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar H? Pode, tá? Só que aí você vai trabalhar com 1,8 ao quadrado, você vai ter que extrair raiz. Eu sou muito mais trabalhar com essa fórmula. C ao quadrado é igual a M vezes A, ou A vezes M, tá? Substituindo ali o 3 de 1,8, 3 ao quadrado é 9, 1,8 está multiplicando, passa para lá dividindo, e 9 dividido por 1,8 é igual a 5. Bom, determinado o valor de A, já sei que A é 5, é possível determinar o valor de N, porque 1,8 mais N é 5, certo? Ou M mais N é igual a A. Substituindo ali 1,8 e o 5 no lugar de M e N, eu passo 1,8 para ali, fica negativo, e encontro 3,2. Encontrei 3,2, e aí eu vou aplicar essa fórmula aqui. B ao quadrado é igual a N vezes A, ou A vezes N, tá? Substituindo o A por 5 e o 3,2 no lugar do N, eu vou ter 5 vezes 3,2, isso dá 16. Então, eu vou extrair raiz quadrada 16, né? B ao quadrado é 16, B é mais ou menos raiz quadrada 16. Eu concluo que B é igual a 4, logo, B é igual a 4 centímetros. Tá? Questão 20, aí uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Na figura ABCD, um retângulo, calcula a medida do segmento EF. Então, eu quero calcular a medida de EF, ok? Bom, percebam que aqui, se isso é um retângulo, esse ângulo é de 90 graus. Então, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, com essa altura aqui, é justamente o triângulo que a gente está trabalhando, as relações métricas no triângulo. Então, já é algo mais familiar, tá? Quase não saiu. Bom, aqui é 3, aqui é 4, ok? Bom, então vou desenhar esse triângulo aqui. Detalhe, eu vou chamar aqui de M e aqui também vai ser M,
Ok, pessoal? Por que que aqui também vai ser M? Porque observe que esses triângulos aqui, ó, vou pôr aqui, ó. Esse triângulo ABD, ele é congruente ao triângulo BDC. Ah, mas como que eu posso provar isso? Bom, existem alguns casos de congruências, dentre ele L e L, L, três lados iguais. Ó, eu tenho o lado 4, tenho o lado 13 e tenho a diagonal. Aqui eu tenho o lado 4, eu tenho o lado 13 e a diagonal. Então, eu possuo três lados congruentes, né? Então, logo pelo caso L, 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 esses dois triângulos são congruentes. Se eles são triângulos iguais e essa aqui é a altura relativa a essa diagonal, essa também é a altura relativa a essa diagonal, essa medida FB é exatamente igual a ED. Tá? Então, eu vou começar tentando calcular esse M aqui. Mas para calcular esse M aqui, eu vou precisar da diagonal. Para calcular a diagonal, ou seja, o valor de A hipotenusa, eu aplico o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Substituindo B e C por 4 e 3, eu tenho que 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9, 25. Se A ao quadrado é igual a 25, A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Deixa eu corrigir aqui. Tá? Consequentemente, A é igual a mais ou menos 5. E, para finalizar, A é igual a 5 centímetros. Determinado o valor de A, tá? Eu sei, no meu caso, A aqui é a diagonal, BD. Tá? Eu posso determinar agora, vou pôr aqui, ó, 5. Eu posso determinar aqui, ó, que C ao quadrado é igual a M vezes A. Então, eu tenho que 3 ao quadrado é igual a 5 vezes M. 3 ao quadrado é 9, o 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Tá? Consequentemente, 9 dividido por 5 é igual a 1,8. Conclusão. Eu vou colocar aqui. Ó. Aqui é 1,8. Aqui é 1,8. Tá? E aqui eu posso chamar do que eu quiser, de x. Tá? Vou chamar de EF mesmo. Então, ó, EF mais M é igual a 5. Então, se eu pegar a diagonal, que é 5, e subtrair 1,8 aqui e 1,8 aqui, eu tenho EF. Concordam com isso? Vou só colocar aqui, ó, que eu não coloquei, né? 5 é igual a EF mais 2M. Só para ficar bem claro, ó, 5 é a diagonal, é tudo. É 2M mais EF, tá? Nesse caso aqui, ó, eu passo 2M para o lado de lá. Poderia até ter colocado assim, ó, igual assim, pronto. Aí eu passo 2M para o lado de lá, eu chego nessa igualdade. Só que M eu já sei, eu já descobri quanto que é 1,8. Então, eu vou colocar 5 menos 2 vezes 1,8. 2 vezes 1,8 é 3,6. Para finalizar, 5 menos 3,6 é igual a 1,4. E aí eu determino essa medida, justamente essa medida que eu quero aqui, tá? Então, percebam que todos os exercícios eu acabei aplicando essas fórmulas que foram demonstradas na última aula, tá? Espero que tenham entendido. Na próxima aula estarei disponível para tirar dúvidas, tá? Agora também via chat. Que vocês tenham uma excelente semana, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau, fiquem com Deus.